né? Mas para ficar ok, certo? Sempre que vocês forem entrar na aula, é esse mesmo link, vocês estão vendo, né? Mesmo link toda a aula. Só que sempre entrem lá pelo Moodle, tá certo? Então, vocês entram no Moodle e clicam no link, porque lá é que faz a frequência de vocês. Então, sempre que vocês entram por lá, fica registrado, e aí a faculdade sabe que vocês estão acessando, tá certo? Então, mesmo que seja o mesmo link, entra sempre por lá para poder vocês registrarem aí a frequência, registrar, né, o acesso de vocês, tranquilo? Então, é o seguinte, bora começar. Como vocês estão vendo aí, né, a gente vai falar hoje sobre um assunto, galera, que é importante pra caramba dentro da micro de alimentos, tá? Por que é importante pra caramba? Porque a gente vai entender hoje quais são as características que tem dentro dos alimentos, ou que não é necessariamente que tem dentro, mas estão relacionados com os alimentos, que fazem com que os micro-organismos tenham preferência por determinado tipo de alimento. Então, cada micro-organismo ele tem preferência por determinado tipo de alimento por conta de uma característica, ou de mais de uma característica, tá certo? Cada um gosta de uma coisa. Então, ele vai procurar aquele lugar que tem as características ideais para onde ele está, que ele deseja, que ele gosta, que o crescimento dele é maior, né? Então, ele vai procurar aquilo dali. Então, a gente vai falar hoje sobre os fatores extrínsecos e intrínsecos dos alimentos. Então, essa aula é clássica, tá certo? Toda a disciplina de microbiologia de alimentos vai ter essa aula, porque fatores intrínsecos e extrínsecos que controlam o desenvolvimento microbiano é aquilo que eu falei na aula passada para vocês. A gente conhece, por exemplo, o que o micro-organismo gosta, então a gente vai tentar fazer com que aquele alimento tenha o menor número de características que sejam bacanas para o micro-organismo, para que ele não cresça. Então, isso serve para a gente, como farmacêutico, nutricionista, serve para a gente trabalhar em cima do alimento, melhorando a conservação dele, né? Fazendo o quê? Dificultando, modificando esses processos. Beleza? Então, a gente vai falar sobre essas características. Vamos lá. Então, a gente segue o cronograma, tá? Então, sem fugir do cronograma, hoje, dia 3, a gente vai falar sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos que afetam a multiplicação dos micro-organismos. Então, estamos seguindo o cronograma. Aniversariante da semana, como eu sempre falo, parabéns aí para a Ana Flávia. Entramos no mês dela, então semana que vem, tá certo, Ana Flávia? Feliz aniversário, parabéns, Deus abençoe. Então, sempre tem os aniversariantes da semana. Eu acho que na aula passada eu acho que eu falei do André, não sei não, mas se não tiver falado, foi aniversário do André na semana passada. Então, parabéns para ele também. Então, vamos lá. Ó, gente. Eu sei de tanta coisa que você nem imagina. Então, não se preocupe que eu vou descobrir, certo? Descubro até o CPF de vocês, o que vocês fizeram na vida passada, quanto mais aniversário. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos entender, quando eu estiver falando de fatores intrínsecos e extrínsecos do crescimento microbiano, vamos entender primeiro do que a gente está falando, certo? A gente já comentou um pouquinho na aula passada. Falou mais ou menos, né, do que isso significava. Alguns de vocês têm ideia do que é isso? Quando eu digo fator in e fator ex, pelo nome mais ou menos, o que significa? Porque são os fatores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos. A gente tem que lembrar disso. Esses fatores, essas características, elas são do alimento, elas estão relacionadas ao alimento, tá certo? E não ao micro-organismo. O micro-organismo gosta dessas características, mas elas estão relacionadas aos alimentos. E aí, vamos lá, alguém, se eu digo uma característica intrínseca do alimento, eu tô querendo dizer o quê? Vocês não vão me deixar falando só não, viu? Abre o microfone nem que seja para dizer que não sabe. Então, ó, a Graça está dizendo o seguinte, é algo dentro dele. A gente não necessariamente vai ser dentro,
mas é uma característica que não depende exclusivamente ou especificamente de fatores ambientais. Elas podem até ter um pouco de diferenciação, mas são características que elas são próprias do alimento. Elas são características que já é algo da estrutura daquele alimento, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, existem características que, independente de o alimento ele estar sendo, se eu for pegar um vegetal, independente de ele ser produzido aqui em Fortaleza, lá em João Pessoa, na Paraíba, lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, no Japão, aquelas características elas se mantêm, porque é do alimento, tá certo? Já quando a gente vai falando sobre características ou fatores extrínsecos, aí quer dizer o quê? Que não depende necessariamente do alimento, mas que o alimento vai ter algumas características diferenciadas por conta de fatores ambientais. Tá? Isso está envolvido com o ambiente, algo fora do alimento. Algo que não necessariamente está envolvido na estrutura e na construção daquele alimento. E isso também influencia o crescimento microbiano. Então, tanto características do próprio alimento, quanto características que são fora do alimento, que não dependem diretamente daquele alimento, vão fazer uma influência dentro do crescimento microbiano naquele alimento específico que a gente está falando. Então, por isso que é tão importante a gente entender e compreender o que a gente quer dizer em relação a isso, tá? E aí, pessoal, como exemplo, a gente vai falar que os fatores intrínsecos, eles têm como a atividade de água, um dos principais fatores intrínsecos ou característicos do alimento, o pH, o potencial de oxirredução, a composição química daquele alimento, os fatores antimicrobianos naturais e a interação entre os micro-organismos da microbiota daquele alimento. Então, isso são fatores que não dependem do meio ambiente. São fatores que são especificamente relacionados aos alimentos. E aí, pessoal, quando eu estou falando de atividade de água, e eu digo que é um dos fatores intrínsecos mais importantes que a gente tem dentro dos alimentos, essa atividade de água, ela nada mais é do que uma característica que o alimento tem que está relacionado, por exemplo, à hidratação daquele alimento, tá? Então, nesse caso, quando a gente está falando de atividade de água, é a disponibilidade de água que aquele alimento ele vai ter, por exemplo, para o crescimento microbiano. Nos alimentos, pessoal, existem dois tipos de água, tá? Agora, por que eu estou dizendo que é um fator intrínseco a atividade de água, a quantidade de água de um alimento? Porque independente de eu, por exemplo, plantar uma melancia aqui ou plantar uma melancia lá no Japão, ela vai ter a característica de atividade de água praticamente a mesma. Ou seja, a quantidade de água naquele alimento, ela é a mesma. Se eu tenho o abate de uma carne de gado aqui ou na Rússia, a atividade de água praticamente vai ser a mesma. Então, isso é um fator que não depende do ambiente, isso é um fator que depende do próprio alimento. E essa atividade de água, pessoal, ela é calculada com uma formulazinha, tá? Vocês vão ver a atividade de água com essa siglazinha aqui, um A maiúsculo e um A minúsculo. Então, a atividade de água, ela é igual à pressão parcial do vapor de água no alimento, dividido pela pressão de água pura, pela pressão de vapor d'água pura. Isso, professor, eu vou precisar, nesse caso aí, fazer esse cálculo aí, essa fórmula aí, eu preciso saber e tal. Se você for trabalhar em uma indústria de alimentos, você vai ter que trabalhar com esse cálculozinho da atividade de água. Por quê? Porque existem formas da gente modificar essa atividade de água. Isso na indústria, na cozinha da nossa casa, enfim, aonde for, a gente tem como fazer essa modificação. E aí, o que acontece? Quando você trabalhar lá na indústria, você vai ter que fazer esse cálculo para saber se as técnicas que vocês estão utilizando, ela está funcionando para fazer essa modificação, né?
Mas, na prática nossa, aqui do dia a dia, ou então aqui na disciplina, eu não vou cobrar esse cálculo para vocês, não. Só que, presta atenção, a atividade de água, pessoal, quando eu vou medir essa atividade de água, ela varia entre 0 e 1. Então, como assim, Felipe? A atividade de água, ela está calculada dentro de uma escala. O pH, ele é calculado numa escala de quanto a quanto? Vocês sabem? Com certeza. Quanto é a escala de pH? 0 a 14. Exatamente, Sariano. Então, é de 0 a 14. A atividade de água é de 0 a 1. Tá certo? De 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1 eu tiver a atividade de água, mais água aquele alimento tem. Quanto mais próximo de 0, menos água aquele alimento tem. Certo? Então, é só eu lembrar que eu tenho que fazer essa escalazinha aí. E isso, pessoal, quando eu estou dizendo de atividade de água, ela está ligada diretamente a um conceito relacionado, por exemplo, a água livre ou água ligada, tá? A disponibilidade da água dentro daquele alimento. Então, nesse caso, quando eu disser água livre, eu quero dizer aquela água que ela é fracamente ligada ao substrato, é fracamente ligada ao alimento, mas que ela faz parte da composição dele e que funciona como solvente. E aí essa água, ela permite o crescimento de micro-organismos e reações químicas. E essa água é eliminada daquele alimento com relativa facilidade. Então, se eu, por exemplo, aqueço aquele alimento, se eu coloco ele ao sol, aquela água livre que a gente chama, que é a que não está fortemente ligada ao substrato, ela vai evaporar. Então, ela é eliminada com relativa facilidade. Agora, dentro do alimento, a gente tem também a água ligada, ou seja, é aquela que está fortemente ligada ao substrato, ela é mais difícil de ser eliminada, não é utilizada como um solvente do alimento, não permite o desenvolvimento de micro-organismos e retarda as reações químicas. Ou seja, que tipo de água é essa? É aquela, por exemplo, que está dentro do citoplasma das células formadoras do alimento, são aquelas que estão ligadas a proteínas do alimento, são aquelas que estão de difícil acesso tanto para o micro-organismo utilizar, quanto para as técnicas que a gente pode utilizar para essa água ser perdida, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai ter água livre ou água ligada, tá bom? Então, pensem sempre nisso. E lembrem-se, isso é importante, e lembram também quando eu digo que uma coisa é importante, que é bom vocês anotarem. A única água que ela está disponível para a utilização dos micro-organismos no crescimento deles dentro do alimento é na água livre. A água ligada, ela não permite que o micro-organismo a utilize. Então, não é por porcentagem de água ligada que a gente vai saber se aquele alimento ele está mais propenso ou não ao crescimento de micro-organismos, tá certo? Vai ser água livre. Sempre lembrem disso, isso é importante. E aí, a atividade de água dentro dos alimentos, quando a gente estiver falando sobre isso, pessoal, a gente também pode encontrar, só lembrando para vocês, a gente também pode encontrar atividade de água com uma sigla que ela é AW, tá? Porque aí vem do inglês, né? Water e tal, então a atividade de água pode ser AW. AW. Essa atividade, que é essa característica tão importante que o alimento tem, ela pode variar, inclusive um pouco, com a temperatura de crescimento dos micro-organismos, tá? Então, nesse caso, a gente pode ter uma pequena variação até, mas não necessariamente essa variação vai ser importante na composição do alimento. E aí, pessoal, quando eu estou falando em relação a ela, basicamente trabalhando isso, vocês concordam comigo, e aí eu preciso saber se vocês estão entendendo isso ou não. Eu preciso que vocês me respondam. Vocês entendem que quanto mais eu tiver a adição de solutos
dentro desse alimento, dentro daquele alimento que eu estou trabalhando. Menos água eu vou ter, menor vai ser a minha atividade de água. Quanto mais sal eu acrescentar, quanto mais água eu acrescentar, menos água eu vou ter disponível para aquele alimento. Então, eu posso dizer que eu estou trabalhando um acréscimo de solutos. Posso? Vocês estão entendendo isso daí? Sim? Ok. Porque isso também está incluído um pouquinho aí na questão da osmolaridade, tá certo? Mas não tanto. O que a gente está falando aqui é que sempre que eu tenho solvente e soluto, solvente, no caso da água, quando eu acrescento um deles, eu diminuo o outro. Tá? Então, se eu acrescento água, eu diminuo a concentração de solutos. Se eu aumento a concentração de solutos, eu diminuo a concentração de água. Tá certo? Então, a gente já sabe que isso daí é uma das táticas que a gente pode utilizar quando a gente estiver trabalhando em relação a esse crescimento microbiano. Tá bom? E aí, pessoal, nesse caso, vocês concordam que se eu disse para vocês que a atividade de água ela é medida entre 0 e 1, eu posso considerar que a água pura ela tem a atividade de água 1, certo? Então, sempre o micro-organismo ele vai estar procurando um alimento que tenha mais atividade de água. Só que existem micro-organismos que conseguem crescer em alimentos que possuem atividade de água bem mais baixa do que o normal. A gente vai falar sobre isso. Mas aí, se eu estiver trabalhando numa indústria de alimentos, se eu estiver trabalhando numa cozinha, ou se eu estiver trabalhando dentro da minha casa, eu posso modificar essa atividade. Como é que eu modifico essa atividade? Fazendo a inclusão, como foi falado, a inclusão de solutos, como, por exemplo, sal e açúcar. Isso pode ser feito. Então, digam aí, me deem exemplos de situações que a gente pode utilizar, incluindo solutos na cozinha da nossa casa, por exemplo, para diminuir a atividade de água de um determinado alimento e a gente dificultar um pouquinho o crescimento microbiano. Tem várias técnicas que a gente utiliza. E essas técnicas, elas são algumas simples, outras mais complicadas. Sabem algum exemplo? Vamos lá, o Emanuel aí, na salada. Tipo o que, Emanuel? Não, Benedita. O branqueamento a gente vai falar depois, mas não tem a ver com a atividade de água. Tem a ver com a temperatura. Não tanto o azeite, tá, Emanuel? Mas se eu colocar sal, ok. Se eu colocar limão, eu estou modificando o pH. É diferente, é outra coisa. A gente vai pensar em sal e açúcar. Então, por exemplo, quando a gente faz carne de sol, a gente acrescenta sal, isso daí a gente está diminuindo a atividade de água. Quando a gente desidrata a carne de sol no sol, obviamente, a gente está diminuindo a atividade de água. Quando a gente vai fazer algum tipo de doce, que a gente acrescenta o açúcar, a gente está diminuindo a atividade de água. Então, isso são situações, cuidado para a gente não acabar falando sobre técnicas que estão sendo utilizadas para diminuir o crescimento microbiano nos alimentos, mas que interferem com outra característica. Deu para entender? Então, se eu estou falando de atividade de água, eu estou falando de sal, eu estou falando de desidratação, eu estou falando de açúcar. Se eu falo de pH, eu estou falando do limão. Se eu falo de temperatura, eu estou falando do branqueamento. Então, cada técnica tem a sua característica específica que ela vai fazer uma modificação, tá bom? Cuidado para não se confundir. A gente tem a remoção da água, como a desidratação, foi falado aqui. Então, a desidratação a gente utiliza na carne de sol, a gente utiliza em frutas, quando a gente quer comer fruta seca, ameixa seca, uva passas, né? Enfim, tem um monte de fruta que a gente pode fazer a desidratação e o congelamento. Agora, vocês vão me perguntar, professor, como assim? Como é que o congelamento vai retirar a quantidade de água do alimento? Não é que o congelamento ele vai retirar a quantidade de água do alimento. O congelamento vai fazer com que a água
não esteja mais disponível para o micro-organismo utilizar. Então, aquele congelamento vai fazer com que o micro-organismo não consiga mais pegar aquela água, utilizar no metabolismo dele. Então, essa característica também vai afetar a atividade de água do alimento. Obviamente, que quando eu estou falando de congelamento, eu estou falando de temperatura também, certo? Mas ele não deixa a água mais disponível para o micro-organismo utilizar no seu metabolismo. E aí, só para vocês terem uma ideia, lembrem-se sempre que eu falei que a atividade de água é medida de 0 a 1. Aqui, a gente tem um valor mínimo de atividade de água para alguns micro-organismos. Então, por exemplo, a maioria das bactérias, a maioria delas, tem uma atividade de água mínima que ela consegue crescer de 0,91. Ou seja, se eu tenho uma medição, pessoal, de 0 a 1, 0,91 já é quase na água pura, né? Então, a maioria das bactérias, elas só crescem em alimentos com atividade de água alta, em quantidade de água livre disponível alta. Por que eu estou colocando aqui a maioria? Porque a gente tem exceções. E a gente tem uma exceção importante aí para a galera do seminário específico dessa bactéria, por exemplo, que é Staphylococcus aureus, certo? Então, o Staphylococcus aureus, ele é uma bactéria que consegue ainda sobreviver, crescer e se multiplicar em alimentos que possuem uma atividade de água relativamente baixa, tá? Mas, com exceção do Staphylococcus aureus, as bactérias, elas são muito mais competidoras por água livre do que os fungos. A maioria, pessoal, das bactérias patogênicas, a maioria delas sempre vão querer uma atividade de água maior do que 0,9, mas Staphylococcus aureus, por exemplo, pode crescer em alimentos com atividade de água de 0,86. Então, enquanto umas estão mais do que 0,9, o Staphylococcus aureus consegue 0,80 e poucos. E aí, nesse caso, tá, é uma bactéria importante mesmo quando a gente processa os alimentos, diminuindo a atividade de água deles. Então, prestem atenção nisso. Alô, galerinha aí do seminário Staphylococcus aureus, tá? A maioria das leveduras, que são fungos, 0,88. A maioria dos bolores, que são aqueles que a gente vê lá no pão, na fruta, 0,80. A maioria das bactérias halofílicas, ou seja, que gostam de sal, de ambiente com muito sal, elas crescem a 0,75. Os bolores xerofílicos, que são aqueles que gostam de coisa muito seca, 0,65. E as leveduras osmofílicas, 0,61. Para a gente, pessoal, o que é que tem importância aqui? Né? O que para a gente é importante, tá? A maioria das bactérias, as leveduras e os bolores, certo? Bactérias halofílicas, elas são bactérias que gostam muito de sal, então são bactérias do ambiente marinho, raramente patogênicas. Para a gente, as 3 primeiras é que vão ser importantes do ponto de vista alimentar. Só que isso daqui é o valor mínimo de crescimento para alguns micro-organismos. Vamos conhecer agora o valor de atividade de água de alguns alimentos. Então, por exemplo, a carne curada, ela tem uma atividade de água de 0,87 a 0,95. Ou seja, tem crescimento de bactérias nessa carne. Aí, quando vocês pensam aí na minha pergunta, a Benedita perguntou se a adição de soluto altera o valor nutricional do alimento. Depende do soluto que você estiver usando, tá certo? Então, por exemplo, se você está usando um soluto, deixa eu ver, como, por exemplo, o açúcar, você vai estar mudando a composição nutricional daquele alimento, tá certo? Então, pode haver ou não.
assim, quando a gente está falando do ponto de vista nutricional, praticamente tudo muda, porque se eu for ver a questão de nutriente, até o sal eu vou poder mudar, né? A quantidade de micronutrientes ali que tem naquele lugar. Mas aí, isso muda, tá? Na teoria muda sim, entendeu? Na prática, quer dizer. O Cleiton está perguntando, professor, o que seria essa carne curada? A carne curada, pessoal, ela é uma carne que passa por um processo de conservação. A gente usa muito com carne, com peixe, tem os queijos que a gente utiliza, queijo curado, queijo meia cura, né? Isso aí vai depender. E essa carne curada, ela é uma forma da gente prevenir o crescimento microbiano, tá? Ela fica ali um determinado tempo, que a gente chama, fazendo a cura. Ela fica um tempo a mais, né, parada e tal, para poder a gente pode fazer com sal, para poder ela diminuir a concentração microbiana. É uma forma de conservação, tá? E aí, essa carne, pessoal, ela tem uma variação aí de atividade de água de 0,87 a 0,95. Então, ela pode ou não permitir o crescimento microbiano de bactérias? Pode, porque a maioria gosta de carne, gosta de alimento acima de 0,91, tá? O queijo parmesão, 0,68 a 0,76. Ele vai ter o crescimento de quê? 0,68 a 0,76. Opa. Então, ele vai ter mais ou menos aí, talvez, o crescimento de bolores, mas, na maioria das vezes, de bactérias halofílicas. Agora, os bolores, eles vão crescer. Vocês raramente vão ver aí uma contaminação de queijo parmesão, que ele é seco, é um queijo relativamente seco, por bactérias patogênicas, tá? Só se você colocar na geladeira e aí ele começar a absorver a água. Aí sim, tá? Mas no queijo parmesão em si, não. E aí a gente tem outras situações. No pão, de 0,95 a 0,96. No ovo, 0,97. Frutos do mar e frango, maior do que 0,98. Agora, frutas secas, 0,51 a 0,89. Então já é mais difícil o crescimento. Mel, 0,54 a 0,75. Agora, por que eu estou dizendo mel? O mel não é líquido, professor. Se o mel é líquido, por que ele tem uma atividade de água tão baixa, galera? Por quê? Me respondam aí. Se alguém sabe. A Isadora, não sabe. Beleza, respondeu. Presta atenção que eu já falei hoje. Por conta da quantidade de açúcar, exatamente. Então, a atividade de água não tem influência se o alimento é líquido ou não. Óbvio que um alimento líquido, né, vai ter maior probabilidade de eu ter atividade de água mais alta. Mas não é porque é um alimento líquido pastoso ou mais tem uma densidade maior, mas mesmo assim ainda é liquefeito, que ele tem uma atividade de água alta. A quantidade de açúcar ela é tão grande, ou seja, a quantidade de soluto ela é tão grande que ela diminui a disponibilidade de água livre. Essa diminuição da disponibilidade de água livre faz com que esse alimento tenha uma atividade de água tão baixa, certo? Farinha de trigo, nozes, geleia, que também tem muito açúcar. Então, aqui, pessoal, vocês têm algumas características de atividade de água nos alimentos, para vocês saberem mais ou menos quem são os alimentos que mais vão contaminar, ou que mais vão ser problemáticos relacionados a cada um desses alimentos, tá certo? Já um dos outros fatores intrínsecos que a gente conhece é o pH. O pH ele vai medir a concentração de hidrogênio livre dentro de um alimento e é um indicador de acidez ou alcalinidade dos alimentos que tem entre 0 e 14. Então, nesse caso, o pH ele é medido. Quanto mais próximo do meio, mais neutro o alimento vai ser. E aí a Luane está perguntando, professor, tem queijo que quando passa um tempo na geladeira, forma uma camada mais amarelada. O que seria?
Aquela camada mais amarelada, estou um motoqueiro bem singelo aqui na porta agora. Aquela camada amarelada, Luane, ela é uma camada de bactérias, tá? Ou então de fungos, mas é geralmente de bactérias, que fica na superfície. Por quê? Porque na superfície do alimento ele vai começar a adquirir água do ambiente da geladeira. Então, quando começa a adquirir um pouco de água dentro do ambiente da geladeira, o que vai acontecer? A atividade de água naquela região ali do queijo vai aumentar. Então, ela vai ficar um local mais propenso para o crescimento bacteriano. E aí eu já respondo a Ana Flávia, aquele melecado é crescimento de bactérias, tá? É a mesma do presunto. Se você deixa o presunto um tempo relativamente pequeno, inclusive, dentro da geladeira, logo, pouco tempo depois, ele forma uma camada de limo, que a gente chama. E aquele limo é crescimento bacteriano, tá? Então, isso daí está relacionado, né, à aquisição de água através do ambiente. A Benedita está perguntando, professor, mas quando curamos o queijo em temperatura ambiente, ele fica amarelado também. É bactéria? Pode ser, mas a maioria dessas contaminações relacionadas à cura, ela é por fungo. Porque na cura chega a uma determinada quantidade de água dentro de um alimento que a bactéria já não consegue mais crescer. Certo? Ali está mais para fungo do que para bactéria, vai bater a porta, porque eles são mais resistentes à falta de água dentro do alimento, certo? E aí, pessoal, vamos classificar esses alimentos de acordo com o pH. A gente tem alimentos pouco ácidos, que tem o pH maior do que 4,5, como é o caso do leite. Alimentos ácidos, que tem o pH entre 4 e 4,5, como é o caso do tomate. E muito ácidos, que são aqueles que possuem pH menor do que 4, como o suco de frutas cítricas. E essa classificação baseada no pH mínimo para multiplicação e produção de toxinas é baseada no Clostridium botulinum. Então, todo queijo curado tem fungo? Não necessariamente. Tá? Uma coisa está diferente da outra. A cura não significa que eu vou estar incluindo um fungo lá, não. Isso aí vai depender do alimento, vai depender do ambiente e do tipo de cura. Queijo que possui fungo, isso aí é técnica de produção, não necessariamente contaminação, tá? Não vamos confundir as coisas. A cura, ela é um processo de conservação. O queijo que ele possui fungo é um processo de produção. É para que ele adquira aquelas características. A gente coloca o fungo lá para que ele adquira aquelas características. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Produção de queijos, tá? E aí, pessoal, galera também do seminário aí, ó, do Clostridium botulinum, a gente classifica esses alimentos em pouco ácidos, ácidos ou muito ácidos, baseado no pH mínimo para multiplicação e produção de toxinas do Clostridium botulinum. Então, vocês vão ver, sempre o Clostridium botulinum, ele é a referência quando a gente vai fazer essa classificação dos alimentos. Por quê? Porque é a bactéria mais grave relacionada aos alimentos, a mais perigosa, e é a que geralmente mata quando a pessoa se intoxica por ela. Então, por ela ser a mais perigosa, a gente sempre se embasa nela. Tudo que mata o Clostridium botulinum, mata as outras também. Então, a gente se baseia sempre nele, tá? O pessoal aí do seminário do Clostridium botulinum já fica de olho nessa característica aí, que ela é bem peculiar desse micro-organismo. E aí a maioria dos micro-organismos se multiplica melhor em pH próximo da neutralidade, então de 6,5 a 7,5 são a característica deles, mas a gente tem alguns valores de pH para multiplicação de micro-organismos. Aí a gente vai falar de faixas, de tanto a tanto. Por exemplo, os fungos, que eles são do tipo filamentosos, né, o mofo, eles crescem desde o pH 0 até o pH 11. Eles têm uma faixa de crescimento pH muito alta.
As leveduras de 1,5 a 8,5. As bactérias aciduláticas, como o nome está dizendo, né? Se elas são ácidas, se elas produzem ácido, elas crescem em ambiente ácido, de 3,2, mais ou menos, a 10,4. O Staphylococcus aureus, de 4 a 9,8. A Cetobacter, que é uma bactéria produtora de vinagre, ela cresce de 4 até 9,1. Salmonella, Escherichia coli, Yersinia enterocolítica, Clostridio botulino, Bacillus cereus, Vibrio parahemolíticos, Clostridio perfringens, Campylobacter jejuni e Vibrio cólera, Vibrio vomiticus, vários outros aqui. Então, isso é a faixa de pH. Vocês veem aqui em cima que está entre 0 e 14. Isso daqui, pessoal, qual é a importância que a gente tem de conhecer? A gente vai mudar isso, um alimento, para poder o micro-organismo não crescer. Se a gente sabe o que ele gosta, a gente muda para poder tirar isso do micro-organismo, tá certo? E aí, a maioria das bactérias cresce num pH mínimo de 4,5, mas o que ela mais gosta é de 6,5 a 7,5, e o máximo é 9. A maioria das leveduras, de 1,5 a 3,5 como pH mínimo, 4 a 6,5 é o ótimo delas, e 8 a 8,5 é o máximo. E a maioria dos fungos, que são os bolores ou o mofo, de 1,5 a 3,5 é o mínimo, de 4,5 a 6,8 é o pH ótimo, e elas não têm pH máximo de crescimento, tá certo? Elas crescem independente do pH. E aqui alguns alimentos, né? Então, o pH de algum tipo de alimento. Então, de 0 a 14, laticínios, então leite, manteiga, creme de leite, queijos, carnes e aves, carne crua, frango e presunto, pescado, peixe fresco, camarão, salmão e ostra, vegetais e frutas. Isso, a acidez crescente é para cá, aqui próximo da neutralidade, olha o presunto. Presunto é um alimento próximo da neutralidade, então por isso que ele é muito fácil de ter crescimento microbiano. Ele está dentro do pH ótimo das bactérias, dos bolores e dos fungos leveduriformes, tá? Então, por isso que rapidamente um presunto se degrada. E para cá, alcalinidade crescente. Então, quanto mais, né, para cá, maior a alcalinidade, tá certo? Vamos lá. Quais são os efeitos, pessoal, do pH sobre os micro-organismos? Por que eles não gostam muito de extremos? Porque o pH, ele vai desnaturar as proteínas e enzimas da membrana celular. Obviamente, isso vai matar a célula do micro-organismo. Ele altera o metabolismo da célula. Ele faz com que o micro-organismo tenha um maior gasto de energia, porque ele vai tentar tornar o pH do meio mais favorável. Se eu tenho um pH muito básico, o micro-organismo vai começar a produzir ácido para tentar acidificar aquele meio. Isso vai demandar uma quantidade de energia muito alta para o micro-organismo. Além do pH retardar o crescimento dos micro-organismos. Então, esses são os efeitos que o micro-organismo tem, que o pH tem sobre esses micro-organismos. Tudo bem? Até aí? Então, a atividade de água e o pH são bem simples. São alguns fatores bem clássicos que a gente já sabe. Inclusive, pessoal, se vocês pegarem os alimentos aí que possuem conservantes, vocês vão ver que muitos desses conservantes, eles atuam baseado no pH. Um dos principais conservantes que a gente utiliza em alimento são os acidulantes. Se vocês pegarem refrigerante, se vocês pegarem vários alimentos aí que já são embutidos, alimentos laticínios, eles têm acidulantes dentro da composição dele. E esse acidulante serve para quê? Esse acidulante serve exatamente para a gente diminuir o pH, tá? Então, por isso, o acidulante ele é muito utilizado como um conservante. Ele diminui o pH, fazendo com que a gente tenha a diminuição do crescimento microbiano dentro desse alimento. E aí, um outro fator intrínseco que a gente tem é o potencial de oxirredução,
que é mostrado sempre com essa siglazinha aqui, H. E ele, pessoal, é um processo relacionado com a troca de elétrons. Então, isso é químico dentro do alimento. O potencial de oxirredução, ele é um pouquinho mais complicado da gente entender, porque a gente precisa visualizar isso acontecendo, né? Então, para o pessoal da farmácia, que teve as disciplinas aí todas de química nos primeiros semestres, isso daí é mais fácil de pegar, porque ainda está meio fresquinho na cabeça, né? A galera da nutrição aí não viu muita química na faculdade, tanto quanto o pessoal da farmácia, então precisa pensar mais um pouquinho nesse aspecto, tá? Então, nesse caso, pessoal, esse potencial de oxirredução é a capacidade que o substrato ou o alimento tem em ganhar ou perder elétrons, tá? Dentro das moléculas que fazem parte da composição daquele substrato. Então, o elemento, quando ele perde elétrons, ele é oxidado. Então, quando o alimento está sofrendo um processo de oxidação, ele está perdendo elétrons. E quanto mais oxidado ele for, maior é o seu potencial de oxirredução. E o contrário é o que acontece. Quando esse elemento ganha elétrons, ele está se reduzindo, e quanto mais reduzido ele é, mais negativo é o seu potencial de oxirredução. O que isso quer dizer na prática, pessoal? Quando eu estou fazendo... Professor, de onde é que ele ganha ou perde elétrons, por exemplo? Do oxigênio do ar, de outras substâncias que entram em contato com aquele alimento. Então, a troca de elétrons, perdendo ou ganhando, ela está em relação direta com o ambiente e com os substratos e as substâncias que compõem aquele alimento, tá? Então, no potencial de oxirredução, eu tenho uma relação direta com o oxigênio. E aí, essa relação direta com o oxigênio, ela influencia diretamente na respiração do micro-organismo e esse potencial de oxirredução. Está tudo relacionado. E aí, pessoal, por conta dessa relação do potencial de oxirredução com o oxigênio, e aí é o oxigênio do ar, eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui. Por quê? Porque o micro-organismo, os micro-organismos, e é para vocês terem visto isso daqui, lá na disciplina de microbiologia geral ou agentes infecciosos, vou contar como vocês tendo visto isso daqui. A gente tem micro-organismos que são classificados de acordo com a característica de oxigenação que eles suportam. Lembram disso aqui? Bactérias aeróbias, anaeróbias, sim ou não? Pelo amor de Deus, digam que lembram. Isso é fundamental, tá, pessoal? É fundamental a gente saber isso aqui. Por quê? Porque as bactérias, e aí eu vou quebrar um erro aqui que a galera tem quando ela está ensinando vocês. Esse erro é bem comum de acontecer. O pessoal costuma explicar isso daqui dizendo o seguinte: toda bactéria ou todo micro-organismo, quando ele é considerado um micro-organismo aeróbio, significa que ele gosta de oxigênio. É assim que se explica. Quando o micro-organismo é anaeróbio, ele não gosta de oxigênio. É assim que é explicado. Só que, na realidade, não é isso que acontece. Tá? Não é assim que acontece. A troca de uma palavrinha já é suficiente para a gente mudar a concepção da coisa. Não é que o micro-organismo anaeróbio ele não goste de oxigênio. Na realidade, ele não suporta o oxigênio. Tá? Às vezes, o pessoal diz assim, ó, micro-organismo anaeróbio é aquele que não precisa do oxigênio para crescer. E não é que ele não precisa, ele não suporta. Se o oxigênio estiver no meio, ele morre. Porque o oxigênio é tóxico para ele. Então, é diferente eu dizer que o micro-organismo não precisa do oxigênio e eu dizer que o micro-organismo não suporta. Ele é tóxico para o micro-organismo. Tá? Então, por exemplo,
Se eu tivesse, gente, um tubozinho de ensaio com uma substância alimentar aqui, líquida, e eu colocasse micro-organismos para crescer aqui dentro, o micro-organismo aeróbio, ele cresceria próximo à superfície do alimento. Por quê? Porque ele precisa de oxigênio para o seu metabolismo. Então, o micro-organismo aeróbio, ele vai sempre ficar na superfície. O anaeróbio facultativo, quando eu digo que é alguma coisa facultativa, eu estou querendo dizer o quê? Que independe, fica a seu critério. Ele tem a característica de utilizar o oxigênio, mas também, se não tiver oxigênio lá, ele vai conseguir fazer o metabolismo dele de outra forma. Ele tem outras vias metabólicas. Então, para ele, tanto faz como tanto fez ter ou não o oxigênio. Ele cresce do mesmo jeito. Então, ele vai crescer de forma igual no tubo inteiro. Tanto na parte que não tem oxigênio, quanto na parte que tem oxigênio, certo? Quando eu tenho micro-organismos que são chamados de microaerófilos, isso significa o quê? Significa micro-organismos que eles suportam uma pouca quantidade de oxigênio, tá? Então, eles suportam uma pouca quantidade de oxigênio, não muito. Então, ele vai crescer um pouquinho mais afastado da superfície, porque a superfície tem muito oxigênio. Então, ele vai crescer mais ou menos aqui no meio do tubo. Ele nem gosta de ambiente sem oxigênio, mas ele também não gosta de ambiente com muito oxigênio. Então, ele fica aqui no meio termo. E, por último, nós temos os anaeróbios estritos, que, diferente dos facultativos, eles não suportam oxigênio de jeito nenhum. Então, eles vão fugir do oxigênio a todo custo, certo? Então, esses anaeróbios estritos vão crescer lá no fundo do tubo. Felipe, o que tem a ver isso? Qual é a importância disso nos alimentos? O que eu tenho de importante para saber se o micro-organismo gosta ou não gosta de oxigênio? Se ele suporta ou não suporta oxigênio? O Clostridium botulinum, por exemplo, que é aquele que a gente falou, que é a principal bactéria relacionada aos alimentos que a gente tem, a mais perigosa, ela é uma bactéria anaeróbia estrita. Ela não suporta o oxigênio, ela morre na presença de oxigênio. O que isso tem a ver com o alimento? Me digam aí. André, que foi aniversariante da semana passada, e eu não sei se eu dei os parabéns, eu dei no começo da aula e ele não estava aqui. E aí, André, o que tu acha que pode influenciar? Estou falando André, mas pode responder qualquer um, viu? Daiane, a Dalila, a Juliano, o Geraldo, a Luane, o Vicente, o Vinícius, a Priscila. Se eu sei que eu tenho um micro-organismo que não suporta oxigênio, de jeito nenhum, que ele vai morrer com a presença de oxigênio, eu posso dizer que esse micro-organismo ele vai contaminar principalmente que tipo de alimento, pessoal? O que vocês acham? Bota aí o raciocínio para funcionar, meu povo. É quinta de manhã, mas vocês não morreram, não. Olha a Dalila. Pronto. Embalados a vácuo. Será? Embalado a vácuo não possui oxigênio, né? Então, está livre para o micro-organismo crescer. Emanuel, enlatado. Enlatado não tem oxigênio. Ok. Em conserva, não tem oxigênio. Ok. Então, gente, saber a característica do micro-organismo relacionado à sua suportar ou não o oxigênio está diretamente sendo influenciado, influencia na realidade diretamente, com o tipo de alimento que aquele micro-organismo ele vai contaminar. Então, você não vai encontrar o Clostridium botulinum, por exemplo, num alimento fresco. Você não vai encontrar o Clostridium botulinum, por exemplo, numa carne que acabou de ser cortada e está exposta sem embalagem. Você não vai encontrar o Clostridium botulinum, por exemplo,
dentro de contaminando verdura, legume. Não vai, porque é um alimento oxigenado e ele não suporta o oxigênio. Então, você vai encontrar o Clostridium botulino em lata, em alimento embalado a vácuo, em alimento que a gente chama de sous-vide, em alimento em conserva, e tem um alimento que ele também é propenso a ter o Clostridium botulino, e que por isso, aí vem para os nutricionistas, aí, ver se já ouviram falar. Embutidos, né, a Isadora está dizendo aí, tem um alimento que crianças menores de 2 anos não podem consumir. Mel. Então, o mel também pode conter contaminação pelo Clostridium botulino. Por que, Felipe, o mel? Porque o mel é altamente viscoso. Então, ele não deixa com que o oxigênio entre. Ele é muito viscoso, certo? Então, ele pode conter o Clostridium botulino e crianças menores de 2 anos não podem consumir mel em hipótese alguma. Tá certo? Se não sabiam, já fiquem sabendo disso. Vocês aí, né? Se tiver filho, etc e tal, os nutricionistas aí, quando forem trabalhar com criança, mel fora de cogitação. Aí a Benedita tá dizendo, ó, quem tem filho sabe, né? Que não pode dar mel de jeito nenhum. Ok, pessoal? E aí, aqui a gente tem mais ou menos uma tabelinha aí com os potenciais de oxirredução. Tanto que os micro-organismos gostam, quanto o potencial de oxirredução de alguns tipos de alimentos, certo? Então, o potencial de oxirredução ele é medido em milivolts, e esses milivolts a gente pode fazer essa medição aí de acordo com as bactérias e de acordo com cada alimento. Então, vamos lá. Lembrando que se eu tenho esse potencial de oxirredução com a troca de elétrons entre o meio ambiente e o substrato e entre a composição desse substrato, eu posso dizer que o potencial de oxirredução vai depender da composição química do alimento, da pressão parcial de oxigênio, que é o oxigênio do ar, ou o próprio oxigênio que tem dentro do alimento, e a forma de armazenamento daquele alimento. Tá? Isso vai influenciar no potencial de oxirredução. E determinar o valor de oxirredução de um determinado alimento, ele não é tão simples. Por isso que a gente geralmente utiliza os outros parâmetros para fazer uma variação neles, para diminuir a contaminação microbiana, do que trabalhar com potencial de oxirredução, porque é difícil da gente valorar, da gente colocar um valor, de determinar aquele potencial, né? Porque ela vai depender, basicamente, da interação do oxigênio e dos compostos químicos daquele alimento, ok? Também, como fator intrínseco, a gente tem a composição química, então os nutrientes que tem dentro daquele alimento, isso vai influenciar, então, a água, as fontes de energia que as bactérias vão poder utilizar, como açúcares, álcools, aminoácidos, açúcares complexos como amido e celulose, ou lipídios, além das fontes de nitrogênio, como os aminoácidos, os peptídeos e as proteínas. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Não se enganem. Da mesma forma que a gente, micro-organismos, eles também têm preferências. Então, eu, por exemplo, amo um carboidrato. Então, o carboidrato é a coisa mais maravilhosa que Deus inventou na vida dele. E aí, o que acontece? Tem micro-organismo que ama carboidrato. Enquanto isso, tem gente aqui que ama uma proteína. Tem bactéria que prefere proteína. Tem gente aqui que ama um lipídio, que eu esqueci, mas eu também gosto muito de lipídio. Tem bactéria que prefere lipídio. Então, assim como nós, os micro-organismos eles têm preferências. Só que a preferência do micro-organismo não é pela questão sensorial. Não é porque, vixe, eu dou maior valor ao carboidrato, eu amo doce e tal. É porque, pessoal, cada uma dessas substâncias gera uma facilidade para que aquele micro-organismo tenha o processo de metabolismo dele funcionando. Então, o micro-organismo ele usa esses nutrientes para gerar energia para ele. E aí tem micro-organismo que só consegue utilizar um tipo de carboidrato para gerar energia. Tem micro-organismos que conseguem utilizar vários tipos de carboidrato. Tem micro-organismo que só usa proteína. Tem micro-organismo que só usa lipídio. Então,
esse micro-organismo ele vai procurar o alimento em que a composição tenha o substrato ideal para ele produzir a energia dele, tá? Então, isso é o fundamental da gente saber em relação à composição química dos alimentos. Além disso, micro-organismos gostam de vitamina. Tem micro-organismo que só cresce na presença de complexo B, de biotina, de ácido pantotênico, de sais minerais, como sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro. Ferro é importantíssimo para o crescimento microbiano. Cobre, manganês, molibdênio, zinco, cobalto, fosfato, enxofre, por aí vai. Porque funciona da nossa mesma forma. Vitaminas também são cofatores de reações químicas. Então, bactérias também precisam de vitaminas, tá? E aí, a gente pode ter também, eu não sei se vocês sabiam, mas vão ficar sabendo agora, os fatores antimicrobianos desses alimentos. O que significa fatores antimicrobianos? Vocês sabiam que nós possuímos substâncias antimicrobianas? Os alimentos possuem substâncias antimicrobianas. Vocês sabiam disso? Sabiam que os alimentos eles produzem substâncias exatamente para combater as bactérias, combater os fungos, combater os micróbios em geral? Sim ou não? Alguns exemplos aí, bem clássicos, que a gente até usa para isso. Vamos lá, Benedita, quem é mãe sabe também, viu? Um alimento que possui aí função antimicrobiana, porque nele tem substâncias antimicrobianas. Cravo tem, canela tem, cebola tem, alho tem, um monte de alimentos, na realidade, possuem substâncias que vão diminuir o crescimento microbiano. A Ana Flávia está perguntando, limão. Limão pode até ter, mas não é de importância como esses outros que eu falei. O limão ele vai agir por conta do pH, tá? Mas praticamente todos os alimentos, o que a gente utiliza, eles possuem essa capacidade. Mais ou menos, mas possuem, tá? E aí, essas substâncias antimicrobianas, como vocês estão vendo aí, ó. O cravo tem eugenol na composição, que é uma substância que mata bactéria. O alho tem a alicina, que vem de alho, a alicina. A canela tem eugenol, tem no cravo. E tem aldeído cinâmico, que também é uma substância antimicrobiana. A mostarda, ela tem alio isotiocianato. E o orégano tem timol e isotimol. Isso são exemplos só, poucos, da quantidade de substâncias antimicrobianas que a gente tem, certo? E o próprio alimento pode utilizar. Sim, minha avó usava muito óleo de cravo para fungo na unha. É utilizado até hoje. Tá? Porque o eugenol, pessoal, essa substância aqui, ó, o eugenol que tem no cravo, inclusive, quando eu fazia faculdade, há anos atrás, lá na faculdade, lá na UFC, a gente tinha um laboratório que fazia a coleta de eugenol. A gente tirava o eugenol dos alimentos. E aí, nesse caso, a gente tirava o eugenol para fazer estudos de sensibilidade bacteriana. Então, o eugenol funcionava perfeitamente. Quando a gente consegue isolar ele do alimento, a gente isolava, né, de um monte de alimento, mas era basicamente da canela, ficava só o eugenol, só aquela substância, e aí a gente conseguia fazer os testes e matava os micro-organismos, tá? Então, por isso que a gente utiliza muito. A Isadora, por isso que muitas pessoas falam que o alho serve para curar o Covid. Não, não é por isso. É porque elas são doidas mesmo, tá certo? Não é por causa do eugenol, não é por causa da alicina, não. A Benedita está dizendo, mas o alho e a cebola tem que ser cru, né? De preferência. Porque quando a gente leva ao fogo, tá certo? A gente acaba perdendo essas substâncias porque elas são voláteis. Então, elas vão embora, né? Então, de preferência cru. E aí, por isso que, não sei se vocês são do interior aqui, mas quem né? Era obrigado a tomar, como é que chama? Lambedor de tudo que era coisa do planeta. Então, tinha lambedor de alho, tinha lambedor de cebola branca, tinha lambedor, né? Se minha mãe visse uma beterraba passando no meio da rua, ela fazia um lambedor de beterraba.
De tudo no mundo tinha lambedor. Tem fundamento? Tem fundamento, tá? E aí o Matheus está dizendo, ó, professor, uma tia me disse que cheirar a alho é bom para tudo. Matheus, por incrível que pareça, tá? Funciona. Não é brincadeira. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, né? Essas substâncias elas são voláteis. Então, elas vão se volatilizar com a temperatura. Elas vão sair do alimento, tá? E aí a gente acaba aspirando aquela substância quando ela volatiliza. Então, o que o pessoal faz? Corta a cebola e coloca embaixo da cama. Tá aí, ó, a Benedita está dizendo nos cantos do quarto. Pode ser, né? A gente coloca geralmente debaixo da cama. Mas debaixo da cama, nos cantos do quarto. Ou então tem gente que coloca dentro de um vidro e, né, aspira aquilo dali. Isso funciona. É cientificamente comprovado, tá? Porque tem substâncias antimicrobianas voláteis que vão acabar ajudando ali naquele processo. Então, estão vendo aí que o próprio alimento possui isso, tá? A irmã da minha sogra bota cebola em tudo que é canto da casa. Aí, meu filho, já é para espantar as visitas, né? Que o cheiro de cebola também não é tão agradável, não, né? Para a visita não ia. Tem outros fundamentos, Então, vamos nós. E, além disso, por último, né, em relação à parte intrínseca, a gente pode trabalhar com a estrutura biológica do alimento. Ou seja, é muito mais, tá, fácil uma bactéria ela acabar, uma bactéria é um fungo, tá? Quando eu disser bactéria, vocês lembram de tudo aí, um micro-organismo. Ele acabar contaminando um alimento que não tem barreira física contra ele, como é o caso das cascas, né, um alimento sem casca, por exemplo, do que um alimento com casca. Então, a própria estrutura biológica do alimento, ela influencia na capacidade de proteção daquele alimento. Então, casca de fruta, as cascas das nozes, casca de ovo, película que envolve as sementes, tudo isso é uma estrutura biológica, uma barreira física para os micro-organismos não contaminarem aquele alimento. Só para vocês terem uma ideia da prática de que isso realmente é uma verdade, a gente vai ter uma aula lá no final do semestre que é sobre micotoxinas. O que são micotoxinas? São toxinas produzidas por fungos. E aí o grande vilão em relação às micotoxinas assim, mais problemáticas que a gente tem é o amendoim. O amendoim ele é um clássico produto relacionado à produção de toxinas por fungos. E aí, quem aqui já comeu amendoim tirando da casca, descascando o amendoim, já viu que tem amendoim que está perfeito e já viu que tem amendoim que está amarronzado ou então até com mofo dentro do amendoim, tá? O que aquilo ali significa, pessoal? Significa que aqueles que estão normais é porque a casca do amendoim ela está intacta, tá certo? Já aqueles que estão com fungo dentro, com mofo, é porque provavelmente o que acontece? Na hora do armazenamento daquele amendoim, um inseto foi lá e perfurou aquela casca, e aí o fungo entra, que passou pela casca, ou na hora que joga, ele acaba quebrando, rachando, e o fungo entra, tá? Então, isso daí é uma característica, essa barreira física, ela vai fazer com que os alimentos, eles também sejam protegidos desse micro-organismo, né? A Benedita está dizendo que é um selo que garante a qualidade do amendoim descascado, né? Para a produção de micotoxinas. Eu não sei o nome desse selo, tá certo? Deve ser selo amendoim seguro, mas o nome dele eu não sei. Tudo bem, pessoal? E aí a gente sabe, no final das contas, que os micro-organismos, eles interagem uns com os outros. E aí essa interação, ela vai produzir substâncias químicas, que são chamadas de metabólitos, que acabam indo contra a sobrevivência e multiplicação de outros micro-organismos. Então, tem micro-organismos, só para vocês saberem, que quando eles metabolizam o seu próprio alimento, os nutrientes daquele alimento que ele está lá, ele produz ácido.
Quando ele produz ácido, o pH do alimento cai, obviamente. E aí ele vai matar outros micro-organismos que não suportam o pH baixo. Tem micro-organismo que pode produzir água oxigenada. A água oxigenada vai liberar oxigênio e vai matar os micro-organismos que não suportam o oxigênio. Tem micro-organismo que trabalha em cima do triptofano. Esse metabolismo em cima do triptofano vai produzir substâncias nitrogenadas, que vai aumentar o pH. E tem micro-organismo que não gosta de pH alto. E tem micro-organismo que, quando está na presença de outros, eles produzem substâncias chamadas de bacteriocinas que matam os outros micro-organismos. Uma das mais clássicas que a gente tem é a penicilina. A penicilina é uma substância, uma bacteriocina, produzida por um fungo para matar bactérias. E aí a gente descobriu a penicilina, tá certo? Então, essa interação entre os micro-organismos, ela pode acontecer. Isso foram os fatores intrínsecos. E agora a gente vai passar para os mais simples e para os mais rápidos, que são os extrínsecos, que não têm uma relação direta com o alimento. Vai depender do ambiente que aquele alimento está sendo produzido. Então, por exemplo, a temperatura ambiental, a umidade relativa do ar e a composição gasosa do ambiente. Então, isso são os 3 fatores extrínsecos que a gente mais utiliza. Temperatura ambiental é o fator mais importante que afeta a multiplicação microbiana. Pronto, rapaz, a Benedita foi lá. Ó. O selo para amendoim é o selo ABICAB. Eu vou até anotar aqui. Que é para eu não esquecer mais. ABICAB. Esquecer não, né? Que a gente esquece uma coisa que a gente conhece. Se uma coisa que a gente não conhece, a gente não esquece, né? A ABICAB é a Associação Brasileira da Indústria do Chocolate, do Amendoim e das Balas. Fazem associação de tudo no planeta mesmo, viu? O povo associou chocolate, amendoim e balas. É isso aí. Obrigado, Benedita, pelo conhecimento novo aí que eu não sabia, tá? Não, Matheus, o micro-organismo ele não produz triptofano. Ele degrada o triptofano, tá certo? Ele não produz triptofano. Ele usa o triptofano que está no alimento. E aí, quando ele utiliza o triptofano, ele vai liberar ele vai liberar no meio substâncias nitrogenadas, porque o triptofano ele tem nitrogênio na sua composição, né? Ele tem uma parte amina. E aí, quando ele degrada o triptofano, ele vai liberar essa parte amina. E a parte amina da estrutura química, ela vai aumentar o pH. Então, da mesma forma que a gente tem bactéria que produz ácido, a gente tem bactéria que produz base. E no caso aí são as aminas, tá certo? Então, não produz triptofano, não. Vamos lá. Eu estou aqui na página da ABICAB. É o seguinte. Quando a gente está falando da temperatura ambiental, a gente tem... Presta atenção nisso aqui que é importante. Beleza? Isso aqui é muito importante. A gente divide os micro-organismos em 4 grupos. A gente tem aqueles micro-organismos que são chamados de psicotróficos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho uma língua travada. Aí tem umas palavras que eu não sei para que diabo foi que inventaram e eu tenho que falar. Então, quando eu vou falar psicotróficos, é horrível para mim, tá certo? Aí é que vocês vão escutar mal mesmo. Mas esses micro-organismos aí, psicotróficos, eles têm uma temperatura de multiplicação que eles mais gostam entre 0 e 7 graus, tá? Temperatura de congelador, temperatura de congelamento. Então, professor, tem micro-organismo que se multiplica no congelador? Tem micro-organismo que se multiplica no congelador, certo? A gente tem os psicófilos, que vão de 0 até 20 graus, mas tem uma temperatura ótima para crescer entre 10 e 15. Os micro-organismos mesófilos, que eles têm uma temperatura de multiplicação entre 5 e 50 graus, mas preferem entre 25 e 40, é a temperatura ótima deles.
E a gente tem os termófilos, que crescem entre 35 e 90 graus, mas a temperatura de preferência deles é entre 45 e 65. E aí, eis a pergunta do prof. Com quem é que a gente tem que se preocupar mais dentre esses 4 tipos de micro-organismos caracterizados pela temperatura de crescimento deles? Quais são os micro-organismos problemáticos para a gente aí, nesse ponto? O que vocês acham? Deixa eu ver quem são os 2 primeiros. Vamos ver. Psicotrópicos. Vamos ver. Vamos lá, deem mais opções aí. Raciocinem, pensem. Deem uma olhada nas temperaturas. Deem uma olhada nas temperaturas ótimas. E digam aí qual é que a gente tem que se preocupar mais. E até agora, as respostas aí da Benedito, da Elora, que eu esqueci, meu pai. São de pessoas que moram no Canadá, né? Argentina, lá na Austrália, na Antártida. Então, Matheus, isso aí, mesófilos, tá? Pensem, olha o raciocínio. Pensem, se a gente tem uma temperatura de crescimento ótima dos micro-organismos entre 10 e 15, e a temperatura de multiplicação entre 0 e 20, no dia que aqui em Fortaleza chegar a 20 graus, meu filho, o mundo está se acabando. É porque a gente tem que enganar um pouquinho também, né? Então, os mesófilos são aqueles, pessoal, que estão na faixa de temperatura da nossa temperatura ambiente, tá certo? Então, a gente tem que se preocupar mais com eles. E, inclusive, eles crescem em temperatura de geladeira. A temperatura de geladeira é entre 3 e 8 graus. Então, eles ainda pegam um pedacinho ali da temperatura de geladeira. Mas aí deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Os micro-organismos, tá? Psicotróficos e psicrófilos, eles geralmente, tem exceções. Eles não causam doenças. Eles não são os considerados patogênicos. Eles podem causar, mas não são patogênicos por, como é que chama? Por excelência, não, tá? Qual é o grande problema que a gente tem nos micro-organismos psicotróficos e nos micro-organismos psicrófilos? Eles são micro-organismos deteriorantes. Anotem isso aí que é importante. Psicotróficos e psicrófilos são micro-organismos deteriorantes, ou seja, não é que eles causem doença sempre. O problema deles é que eles vão deteriorar os alimentos. Então, eles são responsáveis pelo limozinho que tem no presunto, eles são os responsáveis pelo aquele mofozinho que cresce em alimentos que passam mais tempo na geladeira. Então, no caso, eles vão degradar o alimento, eles vão deteriorar o alimento. E aquele alimento vai ficar feio, vai mudar o sabor, né? Se você comer, você pode ter uma dorzinha de barriga ali, mas eles não são essencialmente patogênicos, tá? A gente tem uma exceção, por exemplo, a Listeria monocytogenes, que é o micro-organismo aí de alguém, né? Ela é um micro-organismo psicrófilo e ela é patogênica, tá certo? Mas, na grande maioria, psicotróficos e psicrófilos deteriorantes. Os mesófilos, pessoal, são aquelas bactérias, aqueles micro-organismos, vocês nunca esquecerem, que crescem em temperatura média. Mesófilos crescem em temperatura média. Se eles crescem em temperatura média, pessoal, eles crescem na nossa temperatura ambiente. Então, eles patogênicos são mesófilos. Porque são aqueles, imaginem, para o micro-organismo ele ser patogênico, vocês concordam que ele precisa, alguns deles, outros produzem só toxina,
mas a maioria deles precisa entrar em contato com o meu organismo e se multiplicar dentro do meu organismo, ou no meu organismo. Qual é a minha temperatura? Próximo dos 37, entre 35,5, 36, 36,5. Essa é a temperatura corporal do ser humano. Para que o micro-organismo se multiplique nessa temperatura de uma forma ótima e cause uma doença em mim, ele tem que gostar dessa temperatura. Então, ele precisa ter como temperatura ótima a temperatura do corpo humano, que é exatamente a que os mesófilos têm. Então, dentro do nosso corpo, numa temperaturazinha ali de 36,5, ele se multiplica super rápido, porque ele tem nutriente, nosso corpo é altamente nutritivo, ele tem uma temperatura boa, ele tem um pH ótimo, porque o nosso corpo é próximo da neutralidade, ele tem, deixa eu ver, pH, temperatura, atividade de água maravilhosa, nosso corpo, a maioria dele é formado por água, então, os mesófilos são aqueles micro-organismos patogênicos. E os termófilos são praticamente fora de cogitação quando a gente está falando de microbiologia de alimentos. Eles não têm muita importância, tá? Na microbiologia dos alimentos. Só as toxinas que eles produzem, e às vezes suportam temperaturas muito altas. Mas a gente vai lembrar, os dois primeiros, deteriorantes, e os mesófilos são os patogênicos, ok? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, a gente ainda tem uma subdivisãozinha, mas só para vocês conhecerem, ó. O psicrófilo, aqui de 0 a 12 graus, mais ou menos, a temperatura ótima próxima de 4. O mesófilo, aí, por exemplo, a gente tem aquela esteromonocitose que está dentro desse grupo. Entre os mesófilos, a gente tem a Escherichia coli, por exemplo. Entre os termófilos, a gente tem bactérias do grupo Bacillus, como, por exemplo, Bacillus stearotermófilos, hipertermófilos, que gostam de temperaturas muito altas. A gente tem o Thermococcus celor, e entre hipertermófilos, também, temperaturas mais altas ainda, a gente tem outras bactérias que para a gente nem tem um interesse muito grande, tá? Que vai nos interessar, basicamente, tá aqui, opa, estou no canto errado. É entre psicrófilo e mesófilo. É nessa faixa de temperatura. E aí, em relação à temperatura e faixa de crescimento, quando a gente tem, tá, aqui nesse eixo Y, a taxa de crescimento, e aqui no eixo X, a temperatura, quando o micro-organismo está na temperatura mínima, a gente tem um processo de crescimento dele e de metabolismo bem lento. Ele vai numa lentidão enorme, que nem a gente quando está no frio. Quando ele chega na temperatura ótima, ele tem as suas reações enzimáticas com a velocidade máxima. Então, ele se multiplica rapidamente. Tem micro-organismo que se multiplica em 18 minutos. Isso é muito tempo. Muito. Isso é pouquíssimo tempo, na realidade. Tá? Isso é muito rápido. E quando ele chega na temperatura máxima que ele suporta, começa a ter a desnaturação proteica, o colapso da membrana celular e a lise térmica. O micro-organismo se rompe e ele acaba morrendo. Então, a temperatura relacionada à taxa de crescimento está mais ou menos seguindo essa linha de raciocínio. Penúltimo, a umidade relativa do ar, que é a correlação entre a atividade de água de um alimento e a umidade relativa. Tá? Se a umidade relativa do ar ela estiver maior do que a atividade de água, esse alimento vai absorver água. Se a umidade relativa estiver menor do que a atividade de água, o alimento vai perder água. Como assim, Felipe? Seguinte, lembra que lá no começo, teve uma... Meu cachorro está ficando doido aqui do lado de fora. Lembra que lá no começo, alguém perguntou aí a questão do queijo. Então, o que acontece? O queijo, ele tem baixa atividade de água, certo? Já a umidade relativa do ar dentro da geladeira, ela é maior do que a atividade de água do queijo. Se eu tenho uma umidade relativa maior do que a atividade de água, a água vai migrar do ambiente para o alimento.
certo? Então, o alimento vai absorver água. Se eu tenho, por exemplo, um alimento com atividade de água maior do que a umidade relativa, a água vai sair do alimento e vai passar para o ambiente. Como é o exemplo, né, clássico, se eu deixo uma fatia de presunto sem estar coberta, no outro dia ela está toda ressecada. Por quê? Porque ela tinha muita atividade de água, que era maior do que a umidade relativa, e a água evaporou. Então, eu tenho como fazer essa correlação. Uma umidade relativa do ar maior do que a atividade de água, o alimento absorve água. Umidade relativa do ar menor do que a atividade de água, o alimento perde água. Compreendido essa correlação, só posso sair daqui se vocês entenderem essa correlação. Facilitou aí com os exemplos, não foi? Então, lembrando, pronto, Dalila pediu para repetir, gostei. Seguinte, Dalila, o que é a atividade de água? É a quantidade de água dentro do alimento. O que é umidade relativa? É a quantidade de água que está no ambiente. Certo? Então, o que acontece? Se eu tenho um alimento, vou dar aqui um exemplo mais clássico. Por exemplo, se eu tenho um alimento, tá? Que ela tá, por exemplo, esse alimento tá... Vou pensar aqui num, que seja mais fácil de vocês entenderem. O queijo. Vamos supor um queijo que seja bem seco, como é o caso do queijo parmesão. O queijo parmesão ele é extremamente seco, ele é diferente do queijo coalho. O queijo coalho ele é molhadinho, o queijo parmesão ele é seco. Se eu deixo o queijo parmesão dentro da geladeira, ele tem uma atividade de água super baixa. Mas a geladeira toda, o ambiente da geladeira é cheio de água, gotículas de água. Então, a atividade de água do queijo, ela é menor do que a umidade relativa da geladeira. Então, o que vai acontecer? Sempre é do mais molhado, do mais úmido para o mais seco. Então, essa umidade relativa da geladeira vai entrar dentro do queijo, que ele é seco, e vai amolecer o queijo. Então, o queijo vai absorver a água que está no ambiente da geladeira. Isso é um ponto. Por que ele vai absorver a água da geladeira? Porque a atividade de água dele é menor do que a umidade relativa. Só que se eu pego, por exemplo, um alimento, como é o caso de um presunto, que tem uma atividade de água alta, tanto é que ele é bem molhadinho, e eu deixo dentro da geladeira descoberto do mesmo jeito que eu deixei o queijo, em vez do presunto amolecer mais, o que vai acontecer com ele? Ele vai ressecar, porque a atividade de água dele era maior do que a umidade relativa da geladeira. Então, a geladeira vai puxar a água dele, porque a umidade relativa da geladeira era menor do que a atividade de água dele. Deu para entender, Dalila? Então, eu posso deixar o queijo seco e o presunto molhadinho na mesma geladeira, os dois descobertos. Um vai amolecer e o outro vai endurecer, ressecar. Porque os dois possuem atividade de água bem diferente, então isso correlaciona com a umidade relativa do ar da geladeira. Certo? Entendido? E aí, por último, a gente tem a composição gasosa do alimento. Essa composição gasosa do alimento é aquela que o micro-organismo depende ou não do oxigênio. Como a gente falou antes, as bactérias que são aeróbias obrigatórias ou aeróbias estritas, que é a mesma coisa, elas crescem sempre na superfície do alimento, porque é onde está em contato com o oxigênio. Um dos casos, a Pseudomonas. Essa bactéria, Pseudomonas, vai acabar, Isadora, tá? Essa bactéria, a Pseudomonas, ela é a bactéria que ela fica na superfície do presunto. É ela que dá aquela cozinha esverdeada do presunto. Já viram? Quando a gente tem... Então, o certo é deixar ele como o presunto? Como assim? Não entendi a pergunta.
Liga o microfone, fala, que é mais fácil de eu entender. É porque eu escrevi rápido, professor. Ah, Estava perguntando, então, como é o certo de deixar o presunto coberto, descoberto, fora da geladeira? coberto. Dentro de algum Coberto, recipiente ou com o plástico, alguma coisa assim. Mas certo. nunca deixar ele descoberto, certo? E aí, o que acontece, pessoal? A gente tem, por exemplo, uma bactéria aeróbia obrigatória, a gente tem a pseudomonas. A pseudomonas, ela produz uma substância de cor verde azulada. Então, muitos alimentos, na superfície do alimento, a pseudomonas cresce e ele fica meio esverdeado. Pode prestar atenção que o presunto fica. Você deixar ele na geladeira durante muito tempo, ele cria uma camadinha por cima e ela fica com coloração esverdeada. A carne fica com coloração esverdeada na superfície, tá? Isso é em decorrência da pseudomonas, tá ok? A gente tem aquelas que gostam de quantidades pequenas de oxigênio, ela não suporta muito oxigênio, mas ela precisa do oxigênio também. Essas bactérias que precisam pouco do oxigênio são chamadas de microaerófilas. Então, nesse caso, elas ficam um pouquinho mais embaixo, tá? Do que as bactérias aeróbias, tá certo? E a gente tem, para trabalhar com alimento, algumas situações que a gente modifica a atmosfera, que foi o que tinham falado aí quando eu perguntei sobre a bactéria Clostridium botulinum, onde é que ela crescia. A gente modifica... Só um instantinho, gente. A gente tem a atmosfera modificada. O que isso significa, pessoal? Significa que nos alimentos a gente pode substituir isso aqui, talvez vocês não saibam, é a curiosidadezinha do dia. Deixa eu ver, o Matheus está perguntando. Guardar o presunto em um recipiente com vedação hermética aumenta a vida útil? Sim, Matheus, porque a gente vai evitar a perda de água daquele produto. Só que tem que levar em consideração uma coisa. O presunto, por si só, ele é um alimento que possui uma atividade de água muito alta. E isso é bom para o crescimento microbiano. Então, para o presunto durar mais, a gente guarda ele num recipientezinho, né, hermético, tá? Só que ele, mesmo assim, não vai aumentar muito a vida útil, não, tá certo? Porque a atividade de água dele vai ficar ali dentro, e aí as bactérias vão crescer por conta daquela atividade de água. Peito de peru defumado é a mesma coisa? Aí a gente já tem um processo de conservação de alimentos a mais, que é o defumado. O defumado, ele dificulta o crescimento microbiano, tá? Podem prestar atenção, desculpa, que o produto defumado ele é mais seco. Ele é mais seco do que o produto in natura. Então, eu já tirei água daquele produto, eu já desidratei um pouco aquele produto. Se eu coloco ele num recipiente com vedação hermética, eu estou evitando que ele perca mais água e acabe perdendo características sensoriais. Ele fica seco demais. Tá? A gente falou na aula passada, Matheus, uma coisa importante. Lembra? Eu disse, as características microbiológicas são importantes, mas as características sensoriais também são. Não adianta eu colocar um monte de coisa para aumentar a vida útil do produto e ele modificar textura, sabor, parte nutricional. Então, isso tem que ser pesado na balança, tá? Mas presunto, gente, produto in natura, principalmente embutido, não tem bom para a vida útil, não. Tem que consumir logo, certo? Porque ele vai estragar. É super fácil. E aí, a curiosidade do dia. Vocês sabiam que existe uma atmosfera modificada na maioria dos alimentos embalados? Essa atmosfera modificada é a gente substituir o oxigênio de forma total ou parcial por outros gases contendo combinações entre oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Mas a maioria utiliza o nitrogênio. Por quê? Porque o nitrogênio, pessoal, ele é um gás inerte. As bactérias não conseguem utilizar o nitrogênio para crescer. E aí o que o pessoal faz? Principalmente embalagens líquidas, por exemplo, de refrigerantes e tal. A gente tira, na indústria mesmo, ela tira o oxigênio
daquele pedacinho que fica sem líquido, tira o oxigênio dali e coloca outros gases, principalmente o nitrogênio e o gás carbônico, porque as bactérias não vão conseguir utilizar aqueles gases. O gás carbônico tem bactéria que consegue utilizar. São bactérias chamadas de capnofílicas, mas o nitrogênio não. Então, muitos dos gases que tem ali dentro daquelas embalagens de alimento, não é simplesmente o ar que a gente respira, não. Aquela atmosfera dentro da embalagem, ela foi modificada, principalmente por nitrogênio, certo? Então, a gente faz essa modificação e também a embalagem a vácuo, que é bastante empregada, em especial para carnes, porque a embalagem a vácuo a gente vai retirar o oxigênio e vai evitar que ele esteja disponível para as bactérias crescerem e utilizarem o oxigênio como uma fonte metabólica. Óbvio que tem aquelas bactérias que não gostam, que não suportam o oxigênio, como é o caso do Clostridium botulinum, mas aí é uma coisa ou outra, tá? A gente pende para um lado, vai abrir a porta de outro lado, mas a gente tem que fazer essa avaliação, certo, pessoal? E a gente vai finalizando o último slide, conhecer o que nós chamamos de conceito dos obstáculos de Leistner. Leistner foi um estudioso da microbiologia dos alimentos. E aí, pessoal, quem for trabalhar com alimento, não tem para onde correr. Vai trabalhar com o conceito dos obstáculos de Leistner, tá? O que significa isso? Leistner disse que quanto mais a gente modificasse as características do alimento que os micro-organismos gostassem, mais dificultoso ia ser para o micro-organismo contaminar aquele alimento. Então, ou seja, eu posso utilizar, pessoal, a junção de métodos para aumentar o tamanho do obstáculo e ficar mais difícil do micro-organismo contrapor aquele obstáculo. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, uma linha entre o material cru e o material finalizado, que está aqui nessa ponta, se eu sigo essa sequência, eu posso utilizar, por exemplo, no alimento, somente uma modificação de pH. O obstáculo está pequenininho. As bactérias ou os micro-organismos conseguem ultrapassar, pelo menos a maioria delas, se tiver só o obstáculo do pH. Se eu simplesmente só mudar o pH do meio. Só que se eu juntar a mudança do pH com a diminuição da atividade de água, significa o quê? Isso vai dificultar um pouco para os micro-organismos. Se eu junto a modificação do pH, a baixa atividade de água, e eu coloco conservantes, eu já fui deixando bactéria para trás. Eu aumentei o tamanho do obstáculo e as bactérias foram ficando para trás, mas algumas ainda passam. Se eu aumento ou diminuo o pH, diminuo a atividade de água, coloco conservantes e ainda faço um tratamento com fogo, ou seja, cozimento do alimento, por exemplo, eu aumentei de uma forma muito grande o obstáculo ao ponto de praticamente os micro-organismos não passarem. E se eu aumento mais ainda, trabalhando com práticas de higiene na hora de produzir aquele alimento, o obstáculo se torna intransponível para os micro-organismos, criando, por exemplo, um cinturão antimicrobiano, uma linha antimicrobiana aqui. E aí, pessoal, não tem perigo. Quanto mais itens eu for colocando, maior o obstáculo e os micro-organismos não vão passando. Aqui eu tenho as condições de armazenamento, tá? Então, por exemplo, de armazenamento não, de embalagem, tá? As condições de embalagem do produto e aqui de armazenamento. Então, quanto mais coisas eu vou colocando, mais obstáculos eu vou criando. Esse é o conceito dos obstáculos que Leistner inventou. Quem trabalha com alimento não tem bom. Vai sempre ter que trabalhar com esse conceito, tá? E aí, você pode me perguntar para finalizar, professor, por que então a gente não faz tudo isso? Que aí, pronto, não tinha problema com os alimentos. Porque isso gera custo, muitas vezes é desnecessário,
porque somente algumas práticas já são suficientes para aquele determinado micro-organismo, e também porque isso vai mudar a composição nutricional e sensorial daquele alimento. Então, eu tenho que sempre avaliar até que obstáculo eu vou trabalhar dentro do meu processo de produção e de finalização daquele alimento, chamado também de processamento. Ok, pessoal? Então, era isso, não tiramos intervalo, acabou que a gente terminou um pouco mais cedo hoje, coincidentemente, né? Deixa eu só salvar aqui uma coisa. E aí, pessoal, esse tempinho hoje de término da nossa aula, tá? Eu vou pedir para que vocês utilizem esse tempinho para vocês procurarem aí no Google ou procurarem aí na internet algo que fale sobre esse conceito, dos obstáculos de Leishman, tá? Eu vou botar aqui, ó. Vou falar sobre isso ainda, Isadora. Tá dando spoiler aí. Conselho dos obstáculos de Leishman. Peço que vocês leiam, tá? Isso daqui. Pode parecer bestinha. Onde é que o homem inventou? Tem uns obstáculos numa corrida. Gente, isso fundamentou praticamente o mundo dos processos de produção de alimentos no mundo, tá? Parece simples, mas a gente tem que ter um pouquinho de conceituação em relação a isso. Em relação às nossas aulas práticas, o governador já liberou as nossas aulas práticas. Em breve, tá? A Unifametro vai soltar uma nota para vocês, porque como isso foi liberado agora, a gente precisa se adequar, tá certo? Mas não se preocupe, nós teremos as práticas normalmente, se Deus quiser, a não ser que aconteça aí alguma outra coisa. Mas a gente vai ter nossas práticas, tá? Se Deus quiser, nas datas que já estão previstas no cronograma. Da mesma forma como algumas práticas do semestre passado, eu vou dar práticas para os alunos do semestre passado, né, que acabaram mantendo aí algumas delas. Mas teremos, tá, Isadora? E o restante, não se preocupem, que nós vamos ter as nossas práticas sim. Ok, pessoal? Tudo bem? Beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. A gente falou sobre essas questões, né, relacionadas aos fatores intrínsecos e extrínsecos do alimento, que são extremamente, tá, importantes para a gente. Isso é fundamental para quem vai trabalhar com alimento, conhecer esses fatores intrínsecos e extrínsecos. E aí, gente, na próxima aula... Isso mesmo, parabéns. Matheus, as práticas, só se for assim, muito... como é que chama? Muita coincidência, mas se coincidir os dias, aí você me fala que a gente dá uma mudada aí, tá certo? Para que todo mundo tenha a prática. Mas a prática da nossa disciplina, agora, 2020.2, vai ser no dia da aula. Tá certo? Então, é no dia da aula a nossa prática. Então, a gente vai voltar para o cronograma normal em relação às práticas, se Deus quiser. Certo, Matheus? Então, qualquer coisa você me fala aí, a gente dá um jeito, vê aí alguma forma de ajustar. Professor, não peguei a curiosidade direito, vai demorar para a aula hoje? Não. Já, meia hora ela já vai estar disponível para vocês no máximo. Tanto a aula, quanto a apresentação. E eu vou aproveitar e colocar para vocês também um textozinho que é um resuminho aí sobre essas coisas que eu falei, tá? Meu coração hoje, porque o final... Vocês dão muita sorte. A microbiologia dos alimentos, ela sempre dá muita sorte. Porque a turma da manhã é na quinta. E a turma da noite é na sexta. Ou seja, é na beirada do final de semana. Então, eu estou feliz. Eu estou com o coração aberto. Eu estou, né, de bem com a vida. Então, eu vou dando as coisas aí para vocês de coração e peito aberto, tá certo? Ô, glória. Então, gente, bom restinho de semana aí para vocês. Bom final de semana. Aproveitem. Deem uma lidinha rápida no material que eu vou colocar para vocês. E só finalizando, quem não estava aqui no começo, sempre que vocês forem acessar esse link, acessem pelo Moodle.
Por que acessem pelo Moodle? Porque lá fica cadastrado que vocês clicaram no link. Então, mesmo sendo o mesmo link, sempre entrem por lá, tá bom? Para poder ficar cadastrado. Tchau, gente. Beijão aí para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e bom final de semana. Até semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau. Valeu.